Pessoal, bem-vindos ao canal. Eu começo falando sobre Léo Batistão, ex-jogador do Espanhol, ex-jogador do Atlético de Madrid, que está livre do mercado, pois o Inter confirma que conversou com ele mais de uma vez, que procurou informações, que procurou salário, que falou sobre tempo de contrato, que pensou qual era a possibilidade dele se encaixar no elenco do Inter. Aliás, o Inter viu no Léo Batistão um jogador livre como uma oportunidade para reforçar, um jogador com experiência de Europa, um jogador com características diferentes para o elenco do Inter, que não é um cara velocista, mas que poderia jogar ao lado de um centroavante. E o Inter debateu esse nome a partir do momento em que ele rescindiu na China, terminou o contrato dele na China, o clube dele fechou as portas, ele rescindiu, está livre no mercado e indicou que toparia voltar para o Brasil, jogar no Brasil. Ele passou pela base aqui, mas a carreira toda dele é na Europa, na Espanha e na Ásia. Pois o Inter conversou com ele, mas no domingo e nessa segunda-feira o Inter se reuniu e bateu o martelo. Léo Batistão é um nome riscado da lista do Inter. O Inter não vai tentar mais a contratação do Léo Batistão. Por quê? O Inter entende que tem pouco dinheiro nesse momento, que mesmo sendo um cara experiente, um cara que 28 anos, passagem pela La Liga, enfrentou grandes defesas, tem muita coisa para agregar, mesmo sendo esse cara, o Inter entende que precisa focar em outro lado. Mesmo que o Thiago Galhardo venha a sair, isso pode acontecer, o Léo Batistão está arriscado. Não é o nome que o Inter vai buscar nesse momento. O Inter descarta a possibilidade de contratar esse jogador. Na semana passada, no máximo 10 dias atrás, o Inter admitia que tinha olhado e dizia que tinha boas chances. Mas no fim o negócio não progrediu, mesmo com o Léo Batistão vindo ao Brasil. Ele está em Fortaleza. Pode jogar no Brasil, mas não vai ser no Inter, tá? Uma outra informação de idas e vindas, e essa já está muito bem encaminhada. O Sport procurou o Inter pedindo o empréstimo do Pedro Henrique, zagueiro. Pedro Henrique que falhou dois jogos seguidos, né? Pedro Henrique campeão da Copa São Paulo em 2020 e que perdeu muito espaço e agora com a chegada do Bruno Mendes ainda mais. Então o Sport procurou o Inter deu aval e agora fica pela palavra do Pedro Henrique, mas muito provavelmente o Pedro Henrique vai topar o negócio e ele vai ser emprestado ao Sport até o final da temporada. Prestem atenção aqui. O Sport não vai pagar nada ao Inter pelo empréstimo do Pedro Henrique, mas vai pagar 100% do salário do Pedro Henrique lá na Ilha do Retiro. E com isso ele vai jogar, vai ganhar rodagem, vai ganhar experiência e depois ele pode voltar para o Inter ou ficar lá em definitivo. Mas um zagueiro está saindo. Olha a tapioca lá. Ó. Um zagueiro está saindo é o Pedro Henrique. E eu agrego a vocês a última informação desse vídeo, que é uma informação que de novo coloca o Eduardo Cudê no meio da vida do Inter, no caminho do Inter. O Eduardo Cudê está lá no Celta de Vigo, muita gente ainda fala dele, no Beira-Rio e fora do Beira-Rio, entre os grupos de WhatsApp dos colorados, pois o Eduardo Cudê pode ajudar o Inter. Eduardo Cudê pode ajudar o Internacional. Como? A La Liga, Campeonato Espanhol, já começou, mas o Eduardo Cudê ainda busca reforços para o time dele. E o Celta de Vigo ouviu de Eduardo Cudê um pedido expresso. Quero um zagueiro e eu tenho um nome para indicar a vocês. Foi isso que o Eduardo Cudê disse. E ele indicou Bruno Fux. Vocês lembram que o Bruno Fux ele entrou nas últimas rodadas do Brasileiro de 19 porque o Cudê queria observar ele? Vocês lembram que o Bruno Fux tirou o Moledo do time? Vocês lembram que o Bruno Fux foi vendido ao CSKA Moscou fazendo menos de 20 partidas pelo Inter? Pois é. O Eduardo Cudê, lá na Espanha, lembrou, o Bruno Fux, ele jogou muito pouco no CSKA. E estava bem na cara que o CSKA não era o tiro certo para o Bruno Fux, né? Bom, e o Cudê falou para os dirigentes do Celta de Vigo, e o Celta de Vigo está tentando sim a contratação do Bruno Fux. Lembrem, o Inter vendeu o Bruno Fux por um valor de 8 milhões de euros. O Inter não ficou com todo esse dinheiro, mas o Inter vendeu 8 milhões de euros. O Inter tem no contrato com o CSKA uma cláusula de gatilho para ganhar mais com produtividade. Esquece essa cláusula de produtividade porque jogou muito pouco. Mas atenção aqui, o Inter tem 20% de uma futura transferência do Bruno Fux. A proposta do Celta de Vigo é um empréstimo com valor fixado do passe. No Beira-Rio todo mundo está esfregando as mãos, todo mundo está assim, ó. Por quê? A ideia é, Bruno Fux indo para o Celta, vai jogar, jogando se valoriza, se o Celta não comprar, algum outro vai comprar e 20% vai cair nos cofres do Beira-Rio. Quem diria, hein? Eduardo Cudê para ajudar o Inter. Te inscreve no canal, ativa as notificações, dá like, assiste os outros vídeos, daqui a pouco eu tô de volta.